Deus seja louvado. Com a ajuda e força do Senhor, juntos iremos recitar 2 passagens da Bíblia, começando por Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Indo ser maltratado
junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque foi firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Por fé passaram o mar vermelho como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Mostrar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu. O antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças damos a Deus por esta gloriosa preparação, por essa gloriosa união. Mesmo que estejamos separados na carne,
mas sempre estaremos juntos em espírito, pois além de conservos de ministério que somos, acima de tudo, somos verdadeiros amigos em Cristo. Diante de tudo que vem acontecendo na terra, Deus é aquele que tem movimentado os nossos corações de diversas formas para nos manter ligados na sua graça. Tem nos preparado os cultos online, onde vem nos alimentando e nos ensinando grandemente, e louvamos muito a Deus por isso. Mas quem não sente saudade dos cultos presenciais, que atire a primeira pedra. Quem não se emociona ao passar em frente à sua comum ou de outra cinzinha pelo caminho e não sente aquela vontade, aquele desejo de estar lá dentro, junto com o povo, dando glória, manifestando a promessa de Deus, glória ao nome do Senhor. Mas tudo passa, amados, e temos certeza de que essa quarentena também passará. Por isso, amados conservos, permaneçamos firmes, unidos guardando a doutrina, resguardando-nos do mal e da vaidade, zelando do nosso testemunho, tocando nossos instrumentos, cuidando dos nossos amados irmãos músicos e aprendizes, porque em breve voltaremos aos átrios do Senhor. Sejamos firmes, porque Deus está vendo a minha, a sua, a nossa fidelidade. Somos gratos a Deus por este recitativo, por essa força e por tudo. Deus seja louvado. Amém.